E aí, pessoal da internet, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada da tão esperada Sex Education. Depois da vinheta a gente vai falar sobre essa série. Mas antes, como eu sempre falo aqui, se você não é inscrito no canal ainda, você tá perdendo tempo. Se inscreve, porque no meu canal eu falo sobre cinema, sobre série, sobre muito conteúdo da Netflix. Se você gosta desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir o meu canal. Também aproveita para me seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram. Lá eu também falo muito sobre cinema e tem um quadro sobre notícias no mundo do cinema. E você sempre vai ficar por dentro dessa sétima arte. Eu não fiz um roteiro assim muito elaborado sobre essa segunda temporada, porque eu acabei de assistir. Ela saiu ontem na Netflix, no dia 17, desculpa. E aí eu assisti assim o mais rápido que eu pude, vim gravar um vídeo aqui pra vocês, então eu meio que fiz umas anotações, mas vai ser tudo aqui da minha cabeça. Então esse vídeo aqui, ele vai ter spoiler, porque não faz sentido eu fazer um vídeo, já que eu já assisti toda a temporada. Enfim, vai ter spoiler aqui nesse vídeo. Se você se importa com spoiler, sugiro que você assista o meu vídeo sobre o resumão da primeira temporada. Eu vou deixar aqui no card. Sex Education é uma série que eu gosto muito, eu guardo ela no meu coração, é uma das minhas séries preferidas da Netflix, e quando saiu a segunda temporada eu assisti, eu pensava que ela não tinha como ficar melhor, e essa segunda temporada veio para mostrar que essa série, ela consegue ficar cada vez mais interessante. De cara, já falo que essa segunda temporada ela veio com o mesmo ritmo da primeira, com a mesma pegada, com o mesmo tom de humor, de informação. Sério, essa série é chuchu beleza. Pra gente começar a falar sobre essa segunda temporada, eu quero falar um pouquinho sobre os novos personagens, né? Porque entraram bastante personagens, inclusive, e personagens bastante relevantes. Como, por exemplo, o Rahim, que é um garoto francês que veio pra escola, um garoto novo, bonito, que a galera fica bastante interessada, todo mundo fica interessado, e ele acaba se interessando justamente pelo Eric, né? Aí forma esse casal aí, um casal bastante improvável, porque o Eric não esperava, enfim, ele tem aquela autoestima dele, e ele acha que os populares jamais vão dar atenção pra ele, e acaba virando essa relação aí dos dois, que a princípio foi muito bonitinha, foi muito legal, até o Adam chegar. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre esse triângulo amoroso e sobre o Adam, mas calma aí. Também tivemos a Vivi, que é uma personagem que ela entrou ali justamente para ajudar o Jackson, né? Ela é uma personagem ali muito dedicada, muito inteligente, e o Jackson tava com alguns problemas ali com algumas matérias e ela decidiu ajudá-lo. Ela decidiu não, ela foi obrigada a ajudá-lo, só que o que a gente não esperava é que eles fossem se tornar tão amigos, né? A Vivi, ela se interessa por um outro garoto que também é um novo personagem, que é o Tex, e pra quem não sabe, o Tex é um ator que ele fez Game of Thrones, e caso você não saiba, ele é brasileiro. Na verdade, ele nasceu aqui no Brasil, ele tem pais brasileiros, se eu não me engano, e ele foi muito cedo morar, se eu não me engano, na Inglaterra, enfim, ali no Reino Unido, e aí é muito legal ter um brasileiro aí nessa série. Mas enfim, a Vivi se torna bastante amiga do Jackson, né, e é muito legal ver essa amizade, os dois se ajudando ali e resolvendo os problemas um dos outros, é muito legal, fora que a Vivi também é bastante engraçada. Também temos o não tão adorado assim, o Isaac, que é um personagem que ele tem uma deficiência física, né, ele usa cadeira de rodas e tal. A princípio eu achei que a série ia falar bastante sobre acessibilidade, né, sobre como é ser um jovem com essa condição, mas não, ele focou mais nesse lado dele de estar apaixonado pela Maeve e ao mesmo tempo ali tentar atrapalhar, e ela, enfim, parecia meio com amizade ali. A Maeve obviamente não está tão interessada por ele assim, mas, enfim, ficou essa relação aí bastante confusa entre os dois, e no final a gente sabe que ele não é um cara tão legal assim. E por final temos a mãe da Maeve, né, que chega ali logo no comecinho da temporada. A gente já esperava que ela fosse chegar, porque na primeira temporada ela já foi mencionada. E a gente percebe que ela é, sim, uma personagem muito problemática, que passou por muitas coisas e que atrapalhou muito a vida da Maeve e do irmão dela. Além do mais, ela tem uma outra filha agora, e ela, enfim, a gente vê que ela não tem tantas responsabilidades assim, e isso só atrapalha a vida da Maeve, coitada, que teve que passar por muitas coisas horríveis, e o final dela, né, não é tão legal, porque ela volta a usar drogas e a Maeve é obrigada a denunciar, e ela logo no final ela fala que jamais vai perdoar a Maeve, coisa que eu acho que não vai acontecer na terceira temporada aí. Eu tenho certeza que elas vão se acertar, né? Não é possível que a Maeve passe tanto sacrifício assim e, enfim, tenha uma vida tão triste
desse jeito. Já que eu falei dos novos personagens que entraram, eu preciso falar dos que já estavam lá, né? Que eles foram muito bem trabalhados. Uma coisa que eu preciso falar é que todos, sério, todos os personagens foram muito bem trabalhados nessa temporada. Cada um com a sua especificidade, sabe? Cada um com seus temas e nenhum foi jogado de lado, que eu achei muito interessante. Até os que não foram tão aproveitados assim na primeira temporada, eles foram bem aproveitados nessa segunda. Como eu falei, temos o Eric que começa a namorar, né? Finalmente, ele tem uma relação ali muito legal, até a chegada do Adam, e aí ele vive ali, fica entre esse triângulo amoroso. O Adam também é um personagem que ele evoluiu muito, depois que ele foi lá pro exército, ele voltou, ele começa a se desconstruir, sabe? Ele passa muito tempo sozinho, a maior parte do episódio, a maior parte da temporada, ele passa muito sozinho, refletindo ali, a gente vê um lado mais humano dele, a gente vê mais sobre a casa dele, a gente já sabia que a casa dele era muito problemática, mas a gente vê ainda mais, né, como o pai dele trata ele como um lixo. Obviamente que o que ele fez na primeira temporada de bullying e tal com o Eric não justifica, mas foi muito legal ver esse lado do Adam, e no final ele ainda ganha uma amiga, que é a Ola. Foi muito bonitinho, foi muito fofinho ver os dois se abraçando ali, e ela dizendo que ama ele, porque ele é amigo dela, e também é muito legal ver ele se assumindo, né, bissexual, né, ele se assumiu bissexual pra escola inteira, e enfim, ele assumiu ali que ele gosta do Eric, e foi muito legal, foi muito bonito, eu shippo os dois muito, mas confesso que fiquei com muita pena do Raheem, que viu os dois ali na peça, se declarando e tal, enfim, foi algo ali muito chato pra ele, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de pena dele. Outra personagem que não foi muito trabalhada na primeira, e que ela foi bastante trabalhada na segunda, foi justamente a mãe do Adam. Ela era uma mulher ali muito submissa, né, ao marido, e servia ao marido o tempo inteiro, só que nessa segunda temporada ela vê ao lado da Jane que ela é uma mulher ali, e ela tem as suas necessidades, e ela decide se divorciar do marido, que é péssimo. Então, assim, foi muito legal ver a evolução dessa personagem, como ela se empoderou ali, foi muito bacana mesmo. E por falar em Jane, temos ela em uma relação, né, finalmente. Ela nunca se relacionou com alguém depois do divórcio, né, então foi legal ver essa relação dela com o Jacob, mas ao mesmo tempo eu vi ali que ela estava se sentindo sufocada, né, ela é uma mulher muito independente, ela tem ali os seus problemas, os seus dilemas, e a relação deles não foi encaminhando para um lado muito legal, e foi muito interessante ver que ela tá grávida, né, como que ela vai ser nessa terceira temporada, uma Jane grávida, e foi muito legal também ver ela na escola, ajudando os alunos e tal. Tudo bem que ela foi muito injustiçada, o lance também lá do que vazou dela, do diário dela, não foi muito bem explicado, ela não, enfim, não teve culpa de nada, e essa culpa nunca chegou, né, no culpado, que era o diretor. Então, assim, ela foi bastante injustiçada durante a temporada, mas foi muito legal ver que ela se deu bem, por exemplo, com o Otis, né, a relação deles estava bem estremecida, e eles resolveram isso, e também eu tô bem curioso para saber como que ela vai estar grávida. E por último, temos o Otis, que é o nosso personagem aí, protagonista, e foi muito interessante ver que ele, com o tempo, ele foi se descobrindo que ele não é tão legal assim. Quanto mais bonzinho ele tenta ser, menos ele consegue, né? E ele acaba magoando muita gente que ele gosta, né? E ele foi muito comparado ao pai dele, e depois ele teve essa conversa com o pai e tudo mais, e conseguiu se resolver e se redimir, né? Ele pediu desculpa pra muita gente e tal, foi muito legal ver isso dele. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que todos os personagens ganharam destaque, assim, muito merecidos. Eu achei isso muito interessante. Agora a gente vai falar sobre uns temas que foram abordados que também são excelentes. Como, por exemplo, teve a sexualidade na série, né? Uma menina, ela não se interessa muito por sexo, né? Ela gosta até das pessoas, mas ela não se interessa por sexo. Temos um outro assunto que eu achei, assim, muito, muito, muito interessante, que foi o abuso sexual da Amy dentro do ônibus. Cara, essa cena é muito chocante, sabe? Como ela naturalizou aquela ação daquele cara, e depois como isso afetou ela, né? Porque o cara abusou sexualmente dela ali, sim, foi um abuso, e ela acha que aquilo foi natural, né? Até a Maeve falar que
não era natural, aquilo não era pra acontecer. Então, depois a gente vê ao longo da temporada como isso afetou na relação dela, ela não conseguia pegar o ônibus. E é muito triste porque isso acontece muito aí no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo foi muito interessante ver todas aquelas garotas se unindo, né, por causa da Amy, por que aconteceu com a Amy. Foi muito legal essa sororidade entre as personagens, e personagens assim completamente opostas. Temos, por exemplo, a Olivia, que era uma personagem péssima e odiosa, e ela ali junto também para ajudar a Amy, elas no ônibus, enfim, elas quebrando as coisas. Foi uma cena muito, muito bonita, sério. Eu acho que só agregou esse tema à temporada. É um assunto que ele precisa muito ser falado, né, sobre o abuso das mulheres e, enfim, no transporte público. Eu achei isso muito, muito interessante. Também é muito falado a bissexualidade, né? A Ola, por exemplo, se descobriu bissexual, ela acaba namorando a Lily. Olha só que mistura muito louca aí, a Lily e a Ola juntas. Eu achei muito legal, muito fofinhas as duas, sério. Super shippei. E também temos a homossexualidade, né, sendo bastante abordada. Na primeira temporada isso já foi muito abordada, nessa segunda também. E uma coisa que eu preciso ressaltar aqui é a diversidade de Sex Education, principalmente a diversidade no elenco, né? A gente percebe que tem muitos personagens negros, muitos personagens que fogem do padrão de beleza, como por exemplo a Ola, né, que tem um cabelinho curto, veste roupas masculinas. Temos uma personagem careca, inclusive. E isso não é uma questão de forma alguma na série, sabe? Fora também a amizade entre o Oates e o Eric, sabe? Pelo fato do Eric ser gay e do Oates ser hétero, isso não é jamais questionada, sabe? Eu acho isso muito interessante. Séries britânicas, elas costumam tratar de assuntos assim de uma forma muito natural. Sério, Sex Education tá de parabéns. Sem falar na trilha sonora, que é sensacional. A trilha sonora dessa série é perfeita. A série ela ainda não foi renovada para a segunda temporada. Eu li uma matéria que a diretora ela tá esperando só o aval da Netflix, o ok, o bater do martelo para poder já fazer o roteiro e já, enfim, começar a trabalhar nessa terceira temporada. Eu espero muito que essa terceira seja renovada, né? Pelo amor de Deus, precisamos saber o que aconteceu nesse final. O final foi muito agridoce, foi muito triste, na verdade, porque o Oates foi até a casa da Maeve para poder, né, pedir desculpa, enfim, eles se acertarem, e o Isaac acaba estragando tudo. Como se não bastasse, ele ainda apaga a mensagem que o Oates mandou pra Maeve. Então, sério, vai virar uma confusão tremenda. Foi um descaso ali muito, muito grande com esses dois personagens, que a gente espera ver eles juntos, né? Pelo amor de Deus, a gente tá aí há 2 temporadas esperando que esses dois fiquem finalmente juntos, e eles não ficam, né? Então vamos torcer para que essa terceira temporada seja renovada e que eles fiquem juntos. Outra coisa que eu preciso ressaltar aqui também foi o Oates perdendo a virgindade com a Ruby. Meu Deus, sério, isso foi muito inesperado, não sei pra vocês, mas pra mim foi muito inesperado. Eu até cheguei a duvidar um pouquinho, né, que ela tava mentindo e tal, mas pelo que eu vi ali, não foi mentira, ele realmente perdeu a virgindade com ela. Com certeza vão ter mais vídeos aqui no canal sobre Sex Education, é uma série que eu gosto muito, e existem outros temas que eu quero abordar aqui. Também quero fazer um vídeo sobre curiosidades da série, e também vamos fazer um vídeo aí sobre o que esperar dessa terceira temporada. Mas para isso eu peço que você comente aí embaixo, fale o que você espera dessa terceira temporada, e se você gostou dessa segunda, fale os pontos aí mais chocantes e mais legais que tiveram nessa segunda. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, vai me ajudar muito, compartilha pra geral aí que gosta dessa série, e até a próxima. Tchau!